Olá pessoal, esse é o nosso quinto desafio do Scratch. Agora é aquele nosso desafio de matemática. A gente vai fazer um jogo no qual a professora vai perguntar a soma de dois números. A gente começar com soma, né? De dois números de 1 a 10. Vão ser 10 perguntas. E aí, no final, ele vai mostrar o total de acertos e ele também vai contabilizar em qual pergunta que a gente está. Se está na primeira, se está na segunda, se está na terceira. Então, como é que a gente vai fazer esse essa aplicação, né? Opa, a gente vai abrir o Scratch, criar um novo. Muito bem, tá? Bom, nessa aplicação, né, e comparando-se às outras, a gente faz um primeiro planejamento aqui, que é o esqueleto, né, do nosso projeto. Então, a gente primeiro vai colocar o ator que a gente quer. No caso, a gente vai colocar a professora Abby. Vamos colocar ela aqui, ó, na posiçãozinha correta dela. Vamos deixar ela aqui, beleza? Tá, depois a gente vai colocar os cenários que a gente precisa. Tá? Aparentemente a gente vai precisar de um cenário só, né? Então a gente vai colocar o cenário. Aqui tá um porque é o em branco, tá? A gente vai colocar esse cenário aqui, ó, que é o chalkboard, né? Que é o quadro de giz, beleza? E tranquilo, tá? Um outro personagem que a gente vai precisar criar é um personagem que vai ser uma frase, né? E aí a gente vai colocar então a seguinte frase. A frase vai chamar o texto aqui, ó. Respostas certas. Respostas certas. Tá branco aqui, ruim de ver, ó, mas já apareceu ali melhor, ó. Ó, vamos diminuir o tamanho dele um pouquinho, tá? Só para fixar aqui no. Opa, beleza, tá? Joia. Agora a gente volta ali, a gente tenta deixar ela mais centralizadinha aqui, beleza. Só que eu não quero que ela apareça no início, então a gente vai começar escondendo ela, tá? Bom, mas vamos lá. Para o nosso código, a gente vai ter que criar algumas variáveis. Esse conceito de variável é muito importante. Então a gente vai colocar aqui a variável, vou criar a variável, vou chamar ela de acertos, onde eu vou guardar o valor dos acertos. Eu vou colocar a variável perguntas. Quero mostrar o valor atual das minhas perguntas. Depois eu vou colocar uma variável para cada número que eu entrar. Vou somar dois números. Então, ó, número 1 e a variável número 2. Acho que essas são as variáveis que a gente vai precisar, tá bom? Eu não preciso mostrar os números que eu vou entrar, né? Na hora que eu quiser somar dois números, na verdade, quem vai me falar vai ser a professora. Então, ó, eu não preciso ver esse, eu não preciso ver esse, tá? As perguntas eu quero que apareça, mas os acertos eu quero que apareça só no final. Então, deixa aqui. Mas o acerto só no final, eu quero que ele apareça aqui. Então, eu já deixo ele alinhadinho aqui, tá? Mas eu não quero que ele apareça. Beleza? E aí, a gente vai então pro código, né? Então, a gente quer que o jogo comece quando a bandeirinha for clicada. Aí a gente pode começar escondendo a variável acertos, que eu não quero que ela apareça, né? Eu posso também esconder
a variável... Eu escondi ticando ali, mas a variável no 1, 1, 2, eu só quero que apareça mesmo a variável pergunta, só quero que mostre a variável lá no final, né, a variável acertos. Então tá. E aí então agora a gente vai se valer aqui do comando de pergunta. Do comandinho de pergunta. Cadê? Fantasias. É isso, a professora vai falar assim, olá. Vai falar, olá, eu sou a professora e esse é o jogo tal, tal, tal. Né? Aí, para dar tempo de você ler, vou colocar 7 segundos, né? E depois ela fala. Né? Opa. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Aí, eu estou na pergunta 0 aqui, certo? Aqui eu estou na pergunta 0. Por quê? Porque aqui, ó, eu esqueci de colocar, mas eu tenho que inicializar a minha variável acertos e a minha variável perguntas como 0. Por quê? Senão logo no início vai estar aparecendo um número aqui. Então, não teve pergunta, então eu estou na pergunta 0, porque não teve nenhuma pergunta. Quando tiver a primeira pergunta, aí ele vai variar para a pergunta 1. Então, como é que eu faço aqui? Eu vou colocar aqui o repita. Isso vai me dizer quantas perguntas que eu vou fazer, tá? Repita 10 vezes, 10 perguntas, tá? Bom, a minha variável pergunta, eu inicializei ela como, deixa eu mudar aqui perguntas, eu inicializei ela como 0. Agora, como eu vou para a primeira pergunta, eu quero que a pergunta 1 apareça ali para mim. Então, eu vou colocar aqui, ó, mude perguntas, perdão, adicione 1 a perguntas. Então, ela estava com 0, agora ela vai ser 1. Ela começou com 0, perguntas começou com 0, agora ela vai mudar o estado dela para 1. Eu quero gerar números aleatórios para o primeiro número e para o segundo número, que eu vou somar um número mais o outro. Então, basicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar mude o primeiro númerozinho, eu quero que seja um número aleatório, no segundo númerozinho, eu quero que seja um número aleatório. Mude para 0, não, um número aleatório. Então, eu vou aqui, ó, mude para número aleatório, ó, encaixou certinho. Você tem que ver as formas que encaixam também no quebra-cabeça, ó, para o número de 1 a 10. Então, ele vai gerar um número de 1 a 10, beleza? Bom, em seguida, aí eu vou ter aqui, ó, um novo comando que é o pergunte, que é justamente a pergunta que vai esperar uma resposta minha embaixo. A pergunta, uma coisa é o diga, que só fala e não precisa da minha interação. Esse comando pergunte, ele abre uma caixinha de diálogo embaixo para você responder, tá? Então, eu quero perguntar tanto mais tanto, um número mais um outro número. Aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Tem esse comandinho de operadores aqui que chama junte, maçã com banana, né? Maçã com banana. Eu quero juntar uma string, digamos assim. Eu quero que mostre ali apesar de ser numérico, aquilo vai ser um texto, né? Então eu quero juntar maçã com banana. Então na verdade eu quero o junte. Vou colocar um outro junte. Você vai entender o que eu estou falando, tá? Eu vou querer juntar o quê? O primeiro número gerado com o segundo número gerado.
E aqui no meio eu quero fazer um número aleatório de 1 a 10 que foi gerado aqui, mais o outro número aleatório que foi gerado aqui. Então, o sinal de mais que eu vou colocar aqui. Beleza? Então, eu vou colocar este texto. Junte tal com tal e espere. Agora, quando eu pergunto, ele gera uma caixa de diálogo, que eu vou colocar um número. Agora, ele vai verificar se a minha pergunta está certa. Então, eu vou lá no C, tudo aquilo que eu escrevo após essa pergunta, pergunte tanto mais tanto. Abre a caixa de diálogo e eu respondo. Ele vai guardar a minha resposta, o meu número, numa variável do Scratch que chama resposta. Então, ele vai guardar, ele vai fazer a seguinte comparação. Se, aí ele vai pegar aqui nos operadores. É, se, cadê? A resposta que eu digitei for igual. Aí agora não é mais uma string, agora é uma operação matemática. For igual a esse número mais esse número 1, mais o número 2, então, se a minha resposta for certa, por exemplo, ele gerou aqui aleatoriamente 2 e gerou aleatoriamente 8. Aí ele vai perguntar, ó, junte 2 mais 8 e vai esperar a resposta. Se eu digitar 10, 2 mais 8 é 10, ele sabe que a resposta certa é 10, aí ele vai falar assim, ó, aí eu vou colocar para ele falar assim, parabéns. Vou colocar certa resposta por 2 segundos. Tá? E aí, se é a resposta certa, eu vou colocar aqui, ó, adicione 1 a acertos. Eu não inicializei o acertos aqui, ó, mude acertos para 0. O acerto está 0 até o momento. A pergunta eu inicializei com 0, mas eu já adicionei 1 quando eu adicionei a primeira pergunta. Perceba que eu vou fazer 10 perguntas. Por quê? Repita 10 vezes. Ele vai passar por esse pergunte 10 vezes. Se eu acerto, ele adiciona 1 a minha variável acertos. Se não, se a resposta for errada, ele vai falar assim, ó, errou, errou, né? Por 2 segundos, beleza? E aí ele vai fazer esse loop 10 vezes, vai contabilizando a pergunta aqui, ó, de 1 até 10. Quando eu fizer o 10º loop, que aí eu vou ter tantas respostas certas, ele vai adicionar, se for errado, ele não adiciona e volta. Perdi a oportunidade de adicionar um acerto. Se eu errei, ele vem para cá. Rodou 10 vezes, é aquele nosso bom e conhecido comando transmita. Transmita, eu vou chamar aqui de resposta certa, respostas certas, né? E aí o ator respostas certas aqui, ó, só um inconvenientezinho aqui, ó. Eu criei todo o código aqui, ó, nas respostas certas, né? Vamos pegar esse código todo aqui e passar para a professora. Pronto, tá aqui. Agora todo esse código aqui eu consigo apagar. Ixi, Del. Aí era para eu apagar tudo. Apagar. Opa. Não, vou jogar aqui para fora. Pronto, melhor. Muito bem. Beleza? Dá um stop aqui. E agora no ator 1, o que eu vou colocar? Quando a bandeirinha que inicia o programa, o jogo, for apertada, eu quero
esconder o quê? Esse ator 1 aqui, que é o respostas certas, não devia ter criado um nomezinho para ele, enfim. Mas esse ator 1 aqui, ó, que é o textinho que eu coloquei, eu quero que ele fique escondido. Eu quero que ele apareça só quando? Eu quero que ele apareça só quando eu rodar as 10 perguntas. Aí, quando eu receber respostas certas, eu vou mostrar o ator texto respostas certas. E aí eu quero também que mostre a variável acertos, que outrora eu havia escondido tanto ticando quanto aqui esconda a variável acertos. E está pronto o nosso programa. Agora, se a gente rodar o nosso programa, nosso jogo, né? Perguntas 0, perguntas. Ok. Vamos começar. 3 mais 4, 7, certa resposta. 4 mais 5, 9, certa resposta. Vamos errar uma. Errou. 7 mais 6, vou errar de novo. 3. Errou. 1 mais 1, 2, vou acertar. Sexta pergunta, 7, vou acertar. Sétima pergunta, 3 mais 3, vou errar, vou colocar 9. Oitava pergunta, 5 mais 9 seria 14, vou colocar 14. 10 mais 10, 20, vou acertar. E a décima pergunta, 2 mais 1, eu vou colocar 3, eu vou errar, vou colocar 7, errou. Espera um pouquinho, resposta certa, 6 acertos. Joia? E aí está pronto, né, o nosso programa. Eu vou dar um nomezinho para ele aqui para salvar aqui. Vou chamar Jogo da Matemática. Beleza? E aí eu vou aqui salvá-lo, tá bom? E é isso, pessoal. Então essa foi a nossa aplicação do jogo da matemática. Muito obrigado, né? Esse foi o nosso quinto desafio. Até a próxima.